Olá, meu nome é Ney Herman, está começando mais uma edição do podcast Assim Falou. Comigo na técnica está Isadora Tabor, direção da Remix Studios, Regis Moreno. Vamos conversar agora com Clóvis Coradassi sobre um assunto que é extremamente interessante, atividade física e coluna vertebral. Clóvis, antes de mais nada, obrigado pela sua presença hoje aqui, e eu gostaria de começar sabendo exatamente como é a sua trajetória dentro da atividade de educação física e conte pra gente um pouco também a história da Academia Power. Você é o proprietário da Academia Power, Correto. Que tem uma tradição longa aqui em Castro e também já esteve presente em Ponta Grossa. Exatamente, Ney. Eu acho que eu iniciei minhas atividades físicas adolescente, né, e treinando musculação sempre. A partir desse momento eu comecei a gostar da atividade, já praticava há muito tempo, já há 2, 3 anos. Daí resolvi ir para essa área esportiva mesmo, trabalhei com basquetebol em Ponta Grossa há muitos anos também, montei a academia em Ponta Grossa a partir de 87, 88, e depois fiquei até 96 em Ponta Grossa, daí vendi aquela academia, montei aqui em 93, de musculação, 95 montei a natação, e já estou em Castro aí há muitos anos já, né? É um prazer muito grande aqui, foi um sucesso, só agradeço à comunidade castrense pelo atendimento e pela clientela que tenho hoje, né? Então é consolidado um trabalho, muitos anos, né, na vida de academia, 40 anos trabalhando com a academia, já passei por várias fases, né? Então é uma delícia, para mim é um prazer trabalhar na academia, gosto muito e não me vejo fazendo outra coisa. Então, pelo que você me conta, já é uma jornada longa, que é uns 40 anos? 40 anos de academia. Passamos por várias fases aí, vários planos econômicos. Vários planos econômicos, é verdade. E qual foi a motivação pessoal que te fez escolher essa área? Eu sempre gostei de esporte, né? Então o esporte te leva a isso, né? Uma consequência, né? Quando eu comecei a fazer musculação, acho que eu e o Marquinhos da Vitale fomos os primeiros a montar a academia em Ponta Grossa. Então a gente foi os primeiros aí, os precursores das academias aí na região, né? E o Marquinhos da Vitale, que era a antiga Vitale, né? Que era o Marquinhos. Uhum. Daí, a partir dali, eu acho que a motivação só cresceu. Fui trabalhar com basquetebol também, entrei na Universidade de Ponta Grossa, fiz educação física lá. Depois, posteriormente, fiz fisioterapia na Sescage. Me formei em fisioterapia também. Gosto da área, gosto da reabilitação, gosto do treinamento esportivo, gosto de alta performance e gosto da longevidade, né? A longevidade hoje é onde eu trabalho muito, muito, muito. Não é só atividade física, são conceitos de vida, né? Como que eu vou trabalhar, como é que eu vou deixar você mais apto às atividades funcionais do dia a dia. Ao longo dos anos, nós tivemos algumas mudanças na visão que o público tem da educação física e da atividade física como um todo, né? Quais foram as principais mudanças que você notou no comportamento dos seus clientes ao longo dessas últimas décadas? Para você ter ideia, antigamente eu corria aqui em Castro, no Parque Lacustre, era eu e mais um sozinho no Parque Lacustre, no começo. Hoje a atividade física ela se tornou uma coisa diária. Antes era uma coisa esporádica. Já mudou o conceito mudou. O conceito é saúde. A estética vem em primeiro lugar? Vem. Mas a partir do momento que o cara sente um bem-estar físico e emocional, naturalmente ele começa a pensar em saúde e não só em questão estética. Então eu acho que foi uma mudança muito grande. O conceito de saúde hoje ele se sobrepõe à estética. Porém, na musculação já não. Na musculação a estética vem antes. Né? A pessoa vem antes na estética, quer aumentar a massa muscular, quer perder um pouco de gordura corporal, mas quer ficar mais bonito o seu corpo, né? E às vezes tem um preço, né? Você abusar dos anabolizantes, abusar dos suplementos, sem um controle, sem uma orientação, e muitas vezes a saúde se perde nesse meio do caminho. Hoje existe muita informação e desinformação sobre atividades físicas. Correto. E isso é complicado, porque, afinal de contas, a gente está lidando com a saúde do corpo humano. Quais são os erros mais comuns que você nota dentro desse processo? O que eu citei anteriormente, você se preocupar com a estética e não se preocupar com a saúde. Por que motivo? Nem sempre você indo para o lado da estética, você vai para o lado da saúde. Mesma coisa com performance. Atleta de ponta não é um atleta saudável. Quando você vai jogar, você não está preocupado com a saúde. Você está preocupado com o desempenho. Então, essas são fundamentais, questões fundamentais. Para a saúde é necessário você não ter uma sobrecarga tão alta de treinamento. Interessante isso.
É bem interessante, né? Você pega um atleta de ponta. Eu joguei muitos anos, então você tem fraturas, tem lesões que ficam por essa vida. Irreversíveis, às vezes. Rompeu o tendão, lesão de menisco, lesão de quadril, né? Vamos pegar o Guga, um exemplo, né? Então, alta performance não quer dizer saúde. Alta performance quer dizer desempenho. Então, é uma questão estética, a mesma coisa. Eu vou tomar um anabolizante para ficar bonito com o corpo, mas em compensação, meu fígado e meu rim estão comprometidos. Meu coração está com hipertrofia. Né? Então, são variáveis que você tem que pensar, tem que pesar. Então, é um lado bem interessante, né? Entre a saúde e a estética. É uma questão que hoje está muito na moda, né? As redes sociais expõem muito rápido, né? Então, você quer uma aparência, né? Um bodybuilding, ele é um bom professor? Pode ser. Como pode ser que não? Pode ter uma aparência ótima e não pode ter conhecimento. E vice-versa. Às vezes é só uma questão genética até, né? E o que você chamou a atenção do público agora, eu acredito, porque você chamou a minha atenção também, é em relação a essa história dos atletas de alta performance, né? Antigamente, e eu acho que a questão toda está na divulgação do que acontecia, né? Você notava, por exemplo, jogadores de futebol. Se bem que na época do Pelé, né, vamos usar o Pelé como referência, o jogo não era tão veloz quanto é hoje. Né? Então, hoje nós temos um jogo que é muito veloz. Uma mudança que eu acho que acontece ainda na época do Pelé com o carrossel holandês, com a Holanda de 74. Né? Um pouco acima, né, das outras seleções. Exato. Né? E que realmente era uma baita seleção, não sei como é que foram perder a final para a Alemanha. Né? Mas o fato é que realmente eles eram fabulosos. Né? Tanto que foram para a final em 78 também, perderam para a Argentina. Né? Independente disso, era um time fabuloso, aquele time da Holanda. Né? Mas, embora o jogo fosse mais cadenciado, isso não significa que eles não se machucassem. Quando o Pelé sai do Santos e vai para o Cosmos, em Nova York, se não me engano, em Nova York, né? Eu não me lembro agora, mas, enfim, quando ele vai para o Cosmos nos Estados Unidos, jogar lá, ele passa por uma série de exames e descobrem que um dos rins não funcionava, de tanto que ele apanhava em campo, mas ele era muito forte fisicamente, e isso, obviamente, eu acho que ajudava, ou compensava, ou equilibrava. Recentemente, justamente nesse período mais veloz do futebol, aí a gente tem aquela imagem clássica do joelho do Ronaldo Fenômeno pulando para fora. Né? É uma imagem que ficou... Rompimento do tendão. Exatamente, que ficou visível no mundo inteiro. Tal, né? Então, a gente pode dizer, com base na desinformação do passado e com o excesso de informação dos dias de hoje, que realmente um atleta de alto desempenho acaba, às vezes, judiando do próprio corpo. Perfeito. Eu acho que o alto desempenho, ele judia, né? Não só nesse tão alto nível, mesmo nos esportes amadores locais. Sério? Você vai jogar um futebol amador aqui, você não está preocupado com a tua saúde. Você vai disputar a bola, você vai correr, você vai... Então, alta performance, eu sempre falo, o cara que tem 5 dias por semana não é mais comum. Ele é um atleta, ele já tem que se comportar como atleta, ele tem que ter uma periodização, ele tem que ter um tempo de recuperação. Eu estava discutindo hoje com uma aluna minha, inclusive, disso. Não vou citar nome, né, claro, mas eu digo com ela, você tem que ter um tempo de recuperação do teu corpo. Você não pode fazer um exemplo, né, fictício aí. Um cara faz musculação e vai correr 10 mil no mesmo dia. Cara, fez musculação pesado. Cara, vale a pena correr 10 quilômetros no mesmo dia? Então você tem que se programar, periodizar, acertar esse treinamento. E quando o cara está muito motivado, né, o teu aluno está muito motivado, ele quer fazer várias atividades. Eu sei que comigo é da mesma maneira, né? Quando você está treinando, você não está preocupado em preservar teu corpo, você está preocupado em ganhar competição. Por isso é importante maneirar para poder ter longevidade. O profissional de educação física que trabalha hoje, graças a Deus, a nossa formação é muito boa. A minha formação na Universidade de Ponta Grossa foi muito boa. Muito boa, só tenho elogios a fazer, tanto a CESCAD quanto a fisioterapia. Eu gostei muito das atividades, gostei muito da faculdade. Então você sai muito pronto hoje. Quando os caras falam, ele não sai pronto para academia, porque não estudou. Só por causa disso. O teu acadêmico não estudou. Se estudar, vai sair pronto. Pessoal, hoje a informação é muito rápida. Só é burro quem quer. Não tem, cara. Você com 30 segundos, você tem um conceito já. Vamos pegar o Peter, né? Attia aí, que é o bambambam da longevidade mundial.
Estava lendo os artigos deles ontem, tem uma pós-graduação, estava vendo uma pós-graduação ali dele, da longevidade e os 4 parâmetros. Cara, um conceito muito rápido hoje de longevidade. Então tá fácil você pegar conhecimento. Então eu noto isso. Então os profissionais de educação física estão muito bons hoje. É difícil você pegar um professor ruim hoje. Por incrível que pareça. Os caras falam, olha, os caras criticam. Eu vejo, eu tenho a academia há 40 anos. Cara, meus professores são ótimos, pessoal. Ótimos. E como tem outras academias com ótimos professores. O que acontece hoje? Minha crítica construtiva. Treinamento online. Tá. Peguei meu treinamento online. Vou para academia porque a fichinha do personal online lá de Juiz de Fora. Ele sabe o que você tem? 90% não. Ele sabe qual que é a tua lesão? Não. Ele sabe qual que é os parâmetros que você precisa? Eu tenho manguito fraco, eu tenho uma instabilidade do quadrado lombar. O que que você tem, teu aluno tem? Então essa é a minha crítica em relação ao treinamento online. Eu acho que o treinamento presencial, se eu tiver o teu coach presencialmente, é muito melhor. Como reforço, sim. Eu posso dar uma aula presencial e acompanhar você online. Ótimo. Mas uma aula presencial é necessária. É uma crítica construtiva que eu tenho, inclusive em relação à própria faculdade online. Eu acho que só online não é boa. Eu já fiz pós-graduação online, já fiz presencial, já tenho 7 pós-graduações, né? Então, eu conheci desse meio tudo que se imaginar. E te digo para você, o presencial ninguém supera. Não tem nada que supere o presencial. Eu concordo contigo. O lado online é bom pela disposição, pela facilitação que tem em relação ao ensino, pela facilidade, né, em relação ao ensino. Mas nada substitui o presencial. Nada. Você me entrevistar em videoconferência é uma coisa, aqui é outra. Não, isso faz uma diferença danada. É uma diferença muito grande. Faz uma diferença danada. Existem situações em que eu acho que não há escapatória, né? Nós tivemos isso na pandemia, o 4G salvou a humanidade, claro, não eu acho. tem nem dúvida. Né? Mas assim, gradativamente a gente está voltando para o universo físico, porque o mundo virtual ele tem uma limitação forte, né? Em qualquer área. Mas aí a gente tem que fazer uma outra conversa. Outro podcast. Existe um básico bem feito quando a gente fala de atividade física, Clóvis? Por exemplo, caminhada, não erra. Tá, ou depende. Ou depende. Vou citar o tema que eu adoro. Eu estudo o Peter Attia, esse que é o autor que eu falei para você. Ele tem um livro assim excepcional. Ele tem 4 conceitos de longevidade que servem para qualquer idade. Longevidade serve para qualquer idade, não é para terceira idade. Longevidade é a partir dos 20 anos de idade. Se preparar para envelhecer 40 anos antes. Sem querer, eu fiz isso naturalmente sem ter esse conceito. Não sabia esse conceito. Mas tive bons profissionais de educação física na IPG. Inclusive o que faleceu agora, que é o Urbano Caldeira. Foi professor da Universidade da IPG. Um excelente professor. Walter Branzin, tive ótimos professores. O Arinora foi professor meu. Então são várias pessoas que tiveram na minha formação que me passaram alguns conceitos. Que eles nem sabem disso que eu tô falando pra vocês. Eu nunca nem pude elogiar eles, porque né, a gente não se cruza, cada um procura o seu caminho, né? Mas que você traz esse conceito. Um conceito muito simples. Tá? A primeira coisa são os índices. Primeiro conceito do Peter Attia. Primeiro são os índices. Índices são o que? Os exames. Indicadores. Indicadores de saúde. Um exame de sangue, um exame de urina. Exame de urina, com exame de urina simples, 90% das patologias renais se descobre. Um hemograma, você descobre 90% dos problemas relacionados. E daí tem os específicos, homocisteína e tal, certo? Então, primeiro os indicadores. Segundo, exercícios resistidos, que são musculação, crossfit, trabalho com sobrecarga de peso, exercícios resistidos. Terceiro, VO2. Quando fala assim VO2, o que é? Cardiovascular. Eu tenho exercícios cardiovasculares. Pode ser caminhada, pode ser corrida, tal. Alguns indicadores, alguns parâmetros de VO2 que você vai suportar. O quarto, que é mais importante, é reposições. Quando falo reposições, hormonais, vitamínicas. Eu tenho que ver qual que é a minha deficiência. Quem vai descobrir isso? Os indicadores, que são os exames. Certo? E eu coloco o índice por minha conta. Esse quinto é eu, que não é ele. Eles colocam esses 4. Eu coloco um que é o lazer. Eu acho que você tem que ter um lazer na tua vida. Quando eu não falo lazer esportivo, qualquer lazer que seja, pintura, música, para tua cabeça. Que não adianta ter um corpo perfeito e a tua saúde mental ser fraca.
Você tem que ter um lazer que você goste. Tem gente que o lazer fica em casa deitado, assistindo uma série, mas é lazer. Faça um lazer que você se sinta bem, né? Então, acho que são indicadores. Essa longevidade, nesses parâmetros, você vai disponibilizar durante o dia. Eu vou fazer quando esses exames? Uma vez a cada 2 meses, de acordo com o seu médico. Pega um médico, um clínico geral, e ele vai te já orientar. E o pessoal vai fazer exames e vai fazer a consulta quando está doente. Não. É verdade. Você tem que fazer a medicina preventiva. A medicina preventiva e a medicina regenerativa hoje é o grande forte. Eu tive um acidente em 1º de janeiro, né? Quase perdi a vida no acidente de bicicleta e eu entrei na medicina regenerativa. A aplicação de célula-tronco, plasma, ácido hialurônico no joelho. A diferença é enorme, pessoal. Você rejuvenesce 10 anos. Você rejuvenesce 10 anos, vale a pena investir nisso. Então, você ter uma medicina preventiva. Eu vou fazer os exames anuais. Vou fazer um exame de sangue e um exame de urina. 4 vezes no ano, né? Acho que é bom, né? Não precisa tudo isso, pessoal. 2 vezes no ano é mais que suficiente. 2 vezes é suficiente? 2 vezes no ano é suficiente, não precisa mais que isso. Não é, olha, eu sou testemunha disso, pessoal, não precisa mais que isso. Claro, se você tiver um indicador diferente. Comecei a urinar uma urina muito escura. Urinei sangue, né? Aí são coisas atípicas. Mas se os teus padrões normais de saúde estão, não tenho febre, não estou ficando gripado constantemente, 2 exames no ano vai te dar todo. Um clínico geral já te coloca isso. Agora, urinei sangue, vá no nefro, né? Vá no nefro para descobrir um exame de urina específico, ela já te vê se é um problema renal, mais sério, mais grave. E a prevenção. A prevenção é fundamental, né? Os exercícios resistidos. Então, primeiro fiz os indicadores, exames. Segundo, exercícios resistidos. Musculação, crossfit, levantamento de peso, calistenia, exercício de força, né? Principalmente o membro inferior. O membro inferior, a perna, é fundamental para você evoluir no esporte, seja qual for. 90% deles depende da perna. Se a tua perna é fraca, você não vai ter uma performance boa. Então, o cara quer jogar beach tênis, tem que ter o joelho em ordem. Quer jogar tênis, tem que ter o quadril em ordem. Quer jogar futebol, quer jogar basquete, quer jogar vôlei. Então, fundamental perna. Não que isso, claro, vai deixar de fazer, mas dá ênfase muito à perna. Ainda hoje, ainda é o precursor bom. Os trabalhos de velocidade cardiovasculares. Né? Eu vou fazer a caminhada, mas, puta, se eu não tenho condição de correr, caminha na subida. Não só no plano. Caminha um pouquinho na subida, já vai te ajudar. Se eu não tiver condição de correr, se tiver condição de correr, corra um pouquinho, caminha um pouquinho. São os hits, né? São uma intensidade alta do exercício e uma recuperação mais lenta. Né? Trabalhei o VO2. E daí vem as reposições hormonais. Aí entra num tema, um alinhamento tênue, que é a reposição de testosterona, para homem e para mulher em alguns casos, estrogênio, progesterona, então vai. As reposições hormonais. É interessante hoje? É interessante. A partir dos 40 anos, os índices já baixam bastante, você perde qualidade de vida, o aumento de gordura corporal no abdômen, aumento de gordura corporal total, pela testosterona baixa. Tem pesquisas que mostram que a testosterona do teu pai, do meu pai, era em torno de 600 a 900. Hoje a testosterona dos meninos de 20 a 30 anos está em torno de 350. Muito baixo, né? Baixo. Mas nessa idade? Sim. Qual o motivo? Falta de exercício físico? Alimentação. A alimentação moderna é ruim, A alimentação moderna é ruim. A alimentação moderna nossa é muito ruim. Eu estive nos Estados Unidos agora, né? Lá. Então, se come muito mal, pessoal. Se come muito mal. O Brasil ainda é uma exceção no mundo de qualidade de alimento. Se come muito mal nos Estados Unidos. Come muito mal. Você fala de fast food? Fast food, direto, não tem alimentação. O que acontece hoje? Para você bater uma proteína 1,6 a 1,8 aí por quilo corporal. Então, arredondando 2. Você tem 90 quilos, eu tenho 92 quilos, eu tenho que ter 190 gramas de proteína por dia. Um bife tem 25 gramas de proteína. Um ovo tem 6 gramas de proteína. Vá somando para você bater a proteína no dia. Você não consegue bater. O que você come? Carboidrato. Exato. Carboidrato se transforma em açúcar. Jogo para insulina. O que leva o quê? Diabetes. O índice de diabetes... Ontem teve uma matéria, acho que na Globo teve sobre diabetes. Ontem teve essa matéria. A diabetes está explodindo pelo excesso de carboidrato. E não é fácil regular. É difícil você ingerir proteína. Tem que ingerir proteína pela manhã. Tem que ingerir proteína na hora do almoço. Tem que ingerir proteína à noite. Ou seja, fragmentar, mas consumir o dia Fragmentar, mas inteiro. consumir. Dividir durante o dia. Esse é o grande segredo para a saúde hoje. Alimentação. Alimentação é fundamental.
Alimentação é 70% da saúde. Tá, a gente tem um problema hoje que é o preço da carne. A carne tá cara. Aliás, tá tudo caro. Mas né? Ovo tá barato, né? Um ovo caro. O ovo, talvez um porquinho. Peixe vale? Vale, qualquer proteína. Vamos pegar proteína animal. Isso. Frango, peixe, ovo, carne vermelha. Divida durante a semana. Uhum. Então, não tem condição? Claro que é difícil, mas ninguém vai ter condição. Tem as proteínas vegetais que ajudam também bastante, né? Então, você vai pegar o próprio feijão, tem proteína, né? O próprio arroz é muito carboidrato, mas você pode ingerir um pouco de carboidrato, né? Ingere um pouco. Sabe, quem tem condições financeiras, procura um nutricionista. Pegue um nutricionista que vale a pena. Vale a pena, pessoal. Vale a pena, muito a pena. Porque ele dá uma orientação adequada, consegue substituir alimento. Eu não gosto de arroz, mas eu tenho outro alimento, eu tenho lentilha, não preciso pegar feijão. É claro que a gente, com o tempo, a gente pega esse conhecimento, né? Porque é natural, que eu gosto da área. Mas quem não tem condições de pagar, cara, lendo, estude, pessoal. Internet é muito fácil. Faz a planilha de quem tiver condição, faz uma planilhinha aqui na internet. Tem muito aplicativo hoje. Bom isso aí. Então, para longevidade, são esses fatores. Risco resistido, risco cardiovascular. Indicadores, que são os exames, certo? As reposições. Eu tenho falta de vitamina B12, vamos complementar com B12. Não adianta, pessoal. Reposição hormonal, quem tem que fazer é o médico. Não tem que escutar o Clóvis da academia, o manequinho, não sei da onde. Eu tenho conhecimento? Tenho. Tenho a habilitação profissional para fazer? Não. Profissional, educação física, fisioterapeuta, nutricionista, ninguém faz reposição hormonal. Quem faz reposição hormonal é o médico. É o médico que tem que fazer. Ele que tem conhecimento e também questões legais. Eu acho que dá para fazer até pelo SUS, né? Faz pelo SUS, não tem problema nenhum. Um exame de testosterona simples, te detecta se está baixo ou não está baixo, está fora dos padrões. Você consegue repor hormonalmente aí. E as reposições hormonais do Brasil, existe muito preconceito em relação à testosterona. Muito preconceito. Hoje já está acabando isso, já sabe que não tem mais o que fazer. Chega uma certa idade, tem que repor. Não tem como não repor. O que você vai analisar? O que você tem que analisar numa reposição hormonal? Custo-benefício. Né? O cara tem uma saúde boa e ele está faltando só uma testosterona, vou repor ela, como que eu vou repor? Então o médico vai te dar orientação, com o exame ele já te orienta. Certo? Tem os médicos mais antigos, falam que é besteira e tal, mas esqueça. Agora já passou esse tempo. Todo mundo já sabe que tem repor. Bom, eu tenho agora uma pergunta em relação à caminhada, né? Eu sempre fui adepto da caminhada, eu sempre gostei muito disso. O meu pai, depois do infarto, ele começou a caminhar por orientação médica, mas ele desenvolvia um ritmo de caminhada, era dificílimo acompanhar ele, né? Embora ele sempre, quando ele caminhava numa velocidade alta, né? Ou seja, ele tinha uma boa constituição física. Infelizmente, ele morreu de câncer, porque o câncer é uma célula que enlouquece e não tem o que fazer. Né? Mas ele caminhava bem. Né? Só que ele procurava horários alternativos, ou de manhã ou no fim da tarde. Né? E eu vou citar aqui um personagem que teria se tornado presidente do Brasil, com toda certeza, ali no final do governo Fernando Henrique, o Luiz Eduardo Magalhães, que morreu cedo, acho que com menos de 40 anos. Mas o cara era meio louco, ele caminhava debaixo do sol de Brasília, com aquela baixa umidade que tem em Brasília, ali no Cerrado, né? E o sol acho que na casa dos 40 graus, né? Porque ali é quente. Né? Então assim, a pessoa que vai caminhar, Clóvis, tem que tomar cuidado com isso, né? Não pode ser debaixo de um clima abrasivo, né? Cara, fatores, lembra dos indicadores da longevidade? Sim. O que é? Pressão arterial, glicemia em jejum, certo? Os parâmetros cardiovasculares simples, né? Frequência cardíaca em repouso, frequência cardíaca em atividade física, né? Esses parâmetros você tem que ter na mão. Se eu sou hipertenso, eu tenho uma hipertensão arterial, vamos passando de 120 a 80, né? Então, hoje os parâmetros já estão jogando um pouquinho mais para baixo, mas há um interesse comercial também em cima disso, não vou nem citar esse problema. Mas vamos pegar a pressão arterial, 120 por 80, né? Que é uma pressão arterial teoricamente aceita normal. Um controle. Se eu sou hipertenso e eu vou caminhar, o meu coração exige mais para eu caminhar. Eu tenho uma projeção maior de ter um problema cardiovascular nessa situação. O que eu tenho que fazer? O médico vai definir para mim, olha, vai fazer um eletrocardiograma, principalmente de esforço, se for o caso, e esse eletrocardiograma vai te dar os parâmetros que você vai trabalhar. Você vai trabalhar numa frequência cardíaca de 110 a 140 batimentos por minuto.
Como é que o cara vai acompanhar? Vem com a mão mesmo, tem uma noção, você vai caminhar 5 km por hora. Vai caminhar 6 km por hora. Esses parâmetros que você vai conseguir definir com o teu aluno. Consegue definir com o teu aluno. Você consegue isso com produção física, com esses dados, consegue definir o que é para fazer. Tranquilamente. Facinho fazer isso. Não tem problema nenhum. Ah, sou diabético. Outro departamento. Como é que tá a tua glicemia em jejum? Eu tenho uma glicemia que já tá a 130, 140, vou comer um doce, vai para 180. Então eu tenho que cuidar com a alimentação e os parâmetros indicadores de pressão arterial e de frequência cardíaca também. São fatores que vão influenciar no tratamento. Bom, então só para poder entender, se o sujeito tiver com a saúde em dia, ele pode pegar um sol forte agora no verão? Não tem muito problema, viu, pessoal? Só botar um bonezinho, protetor solar? Protetor solar, vai embora. Não tem problema nenhum. Então depende dos indicadores. Depende dos indicadores. Então, no caso do Luiz Eduardo Magalhães, ele que não cuidou da própria saúde. Né? Puta, sabe, a morte súbita não tem coisa de ter uma avaliação sem conhecer o teu aluno. A morte súbita acontece com um atleta profissional. Aconteceu, né? Com um jogador, se não me engano. Então, a morte súbita não dá pra você questionar. Era do São Caetano, sabe, né? Se foi andar no sol, se não foi, se tinha um problema, um histórico familiar, cardíaco, tem vários fatores que influenciam, né? Então, não dá pra gente analisar assim, dessa forma. Ah, é que nem o cara, eu sou forte geneticamente, eu treinei muito. Você acabou de falar de atletas profissionais que podem ter morte súbita. Teve um jogador de futebol, se não me engano, foi de São Caetano, não me lembro agora, mas faz tempo isso. O Rogério Ceni ainda jogava. Né? Teve um atleta em Rio Grande do Sul, numa maratona. A maratona. Cara competindo muito já, há anos já, e morreu. Morte súbita. Então, a morte súbita é uma coisa muito complexa de analisar. São fatores muito extra. O que eu falo para você hoje, o maior problema hoje da humanidade é a coluna vertebral. Pois é, eu ia entrar nesse assunto agora. Né? Eu ia entrar nesse assunto agora da coluna vertebral, porque são uma queixa constante, né, das pessoas. Hoje, 70% da população tem problema na coluna. Ou não tem problema. Ela tem a patologia, mas muitos não ainda apresentaram. E por quê? Está relacionado? Um desgaste natural. Tá. Um desgaste natural e, pelos últimos estudos que eu andei analisando também, falta de hidratação. Sério? O disco vertebral, né, as vértebras, o disco vertebral, ele tem que ser hidratado. Pouca água, pouca hidratação. Se eu vou desidratar meu disco, é o quê? Sobrecargas articulares. Né? Tempo de vida sentado. Muito tempo sentado. Sim. Isso atrapalha a posição da coluna. Profissões, dentista, quase todos os dentistas têm problemas posturais. A profissão interfere. Atletas de alto rendimento, treinos muito pesados, recuperação muito difícil. O cara joga na terça, joga no domingo, joga na terça, joga no domingo. Em um mês o cara correu 8 km numa partida, treinou outros 2 dias. Tempo de recuperação. Entra dentro daquela periodização. Atleta profissional é alta performance. O Neymar tá com o joelho machucado e tinha que jogar com o Santos pro Santos não cair. E assim vai, naturalmente. Então a coluna vertebral hoje, ela é consequência da tua vida. Ao falar, mas o cara foi ativo muitos anos em plano de coluna. Sim. Há uma questão genética, a formação dos forames, formação da coluna vertebral. Eu tenho formação estreita. Os germânicos têm uma formação mais estreita do forame. Tendência a ter uma hernia de disco. Tendência, não quer dizer que vai ter. Depende do histórico dele, mas vai ter. Eu, quando me acidentei, fui descobrir que eu tinha. Não sabia, depois do acidente fui descobrir. Então, são fatores que a gente vai estudando, né? As características, por exemplo, a próstata. A raça negra tem mais tendência de problemas da próstata. Uma questão genética. Em questão de coluna, a raça negra, em matéria de força muscular e coluna muito forte. Muito forte, compensação à parte. Então, os estudos dizem, vão trazendo, né, esses dados que é interessante da humanidade e para nós. E vão aprendendo com isso. Então, hoje, os exercícios para coluna, mobilidade, estabilidade são fundamentais. Aí pega pilates, pega natação, pega hidroginástica, pega outras atividades. E a musculação hoje é essencial para a coluna. Essencial. Por quê? Os exercícios resistidos, que são exercícios de força, eles que vão te dar maior condição de você ter uma vida mais longínqua, né? A longevidade vem quanto mais força muscular. Se eu perco força, né? Eu sempre falo para as pessoas, ser forte não é uma questão mais estética, é uma questão de saúde.
Eu tenho que ter saúde, eu tenho que ter perna forte, eu tenho que ter braço forte para sustentar meu peso corporal se necessário for. Então, Todas as atividades do dia a dia. Atividades do dia a dia. Então, você pode aplicar a musculação, sim, exercícios de mobilidade de quadril, que vai te facilitar muito. Uma hérnia muito comum é L5, S1. Lombar, a lombar, né? E S1 que é sacral ali, ó. Pertinho, no final da coluna lá. É bem comum. É muito comum por causa da posição. Ah, tá. Aquela posição, a sobrecarga que existe nela de muitos anos e tal. E a cervical. Cervical também. Muito comum a cervical. Por causa. Celular. A cervical tá aguentando? Não tá. A sobrecarga não. Então, alinhamento corporal, fortalecimento dessa musculatura. Existem movimentos que você não pode fazer na musculação. Sim. Somente para quem tem hernia de disco. O cara já tem uma hérnia. Posso fazer musculação? Pode. Quais são as restrições? O tratamento hoje de mobilidade e musculação te resolve 90% dos problemas de coluna. 90% resolvido nisso. Certo? Casos mais graves, eu jogo pro Pilates e pra água. Pilates e água. Depois que ele sai da crise, traz ele pra musculação. Para fortalecer. Para fortalecer, junto. O Pilates fortalece também. A natação também, mas é menor quantidade. A gente tem excelentes profissionais na área de educação física, né? Mas às vezes tem um aventureiro aqui, outro lá, né? Gente que pensa que aprendeu alguma coisa só porque foi na academia certa durante alguns anos. Mas o fato é que as pessoas são diferentes. Um profissional treinado, com formação superior, ele vai identificar Identifica hoje. o cliente de uma maneira mais embasada, porque ele estudou para isso. Então, em termos de treinamento, o que mais prejudica a coluna? Postura, execução errada, carga excessiva. Eu estou perguntando isso justamente em função dos problemas gerados por isso. Gerados por isso. Olha, você citou são quase carga excessiva e postura, aí é comprometimento certo. Se eu tenho uma postura errada com uma carga excessiva, acontece muito. O profissional de educação física às vezes fala, e o aluno, principalmente quando é mais novo, os desafios, né, da idade. Ah, sim. Os desafios da idade. Então você tem, mas o poder de você, eu vejo assim que se você tiver uma boa explanação do exercício, né, o poder teu de convencimento se torna muito maior. Eu tenho aluno X, pessoa que é médico, meu aluno lá. Ele tem um conceito de saúde, né? Então ele chegou para mim e vai dizer, eu não quero treinar muito peso, porque eu não quero ficar muito forte. Como se ficar forte fosse fácil. É verdade. Né? Então, vem esse assunto, né? Então, você pode ficar tranquilo que a carga que você está fazendo é condizente com a tua capacidade de esforço. Se eu tenho que fazer 10 repetições com 40 quilos e na nona ou 10ª repetição eu consigo erguer 40 quilos, você está fazendo com esforço bom. Né? Se eu colocar 45 quilos e você vai conseguir fazer 8, quer dizer o quê? Você não tem força para conseguir fazer, né, as 10 repetições. Então, esse controle de carga, o profissional de educação física vai te ajudar. Para onde eu vou? Eu aumento as repetições ou eu diminuo as repetições e aumento a carga? Qual é o teu objetivo? Eu quero hipertrofia? Eu quero potência? Eu quero resistência? Então, o profissional está ali para tirar essa dúvida tua. Então, isso é fundamental de conhecimento. Em relação a profissionais ruins, eu vejo que existe em qualquer profissão. Isso é verdade. Tem engenheiro ruim, tem médico ruim, tem advogado ruim. Tem profissão ruim. Em qualquer profissão tem. Então, se você conversar comigo 5 minutos, você vai ver o meu conhecimento. Conversou com outro professor, tem outro conhecimento. Você já sabe quem é quem. Hoje não tem mais outra coisa. Isso aqui não mente. O cara conversa, viu? O cara já vem com o treino pronto a dizer pra você. Eu vou fazer esse treino aqui que eu vi aqui e tal. Por que você vai fazer esse treino? Mas tem problema de ombro aqui. E aqui tem uma elevação de ombro que você não pode fazer. Por causa do manguito teu que é rompido. Entendeu? Então o cara pega o treino pronto, mas não sabe o que está acontecendo. Você explica pra ele, isso aqui não dá pra fazer, isso não dá pra fazer. Você tem uma hérnia de disco, S1, protusa, a hérnia tá saindo e você vai fazer leg press. Não pode fazer por enquanto, não dá pra fazer. O ideal quando a pessoa entra numa academia para fazer exercícios é que ela tenha os exames de saúde em dia para o profissional poder analisar? Eu acho que são 2 parâmetros que é importante. Primeiro é um quadro patológico. Olha, eu tenho uma artrite reumatoide, eu tenho uma lesão de ligamento, eu tenho uma lesão do supraespinhoso, eu tenho uma hérnia cervical, eu tenho um entorse. Então, você tem que ter uma anamnese. Uma anamnese simples de conversa, vai saber. Segundo, eu tenho uma lesão, né, uma hérnia protusa L2, L3, lombar lá, uma hérnia que saiu da coluna lá, tá lá. Você tem os exames para mostrar para mim? Tem o laudo. No laudo já vem bem dizer o que você pode fazer.
Hérnia protusa, L2, L3, irradiando para a perna direita, né? Então o cara já sabe, perna direita está comprometida. Pegou ciático, ele não está tendo movimentação direita com a perna, não consegue elevar a planta do pé. O que esse cara vai fazer aqui? Eu não posso perder meu cliente. Eu tenho que pegar e estudar o que faz com o cara que tem hérnia. Não vai mandar o cara embora. Vai treinar o cara, mas aprenda. É só aprender. Vai aprender. É buscar conhecimento, né? Buscar conhecimento. Como que a musculação pode atuar para ajudar na prevenção de dores lombares e cervicais? Olha só que interessante. A musculatura nossa cervical, que é a musculatura do pescoço, ela é uma musculatura que ela envolve uma sequência de músculos. Eu não vou citar aqui que é bastante coisa, mas Claro. vamos o fato. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter exercícios que fortaleçam a postura. Certo? Trabalhar postura, trabalhar ombro, trabalhar peitoral, trabalhar as costas. Como é que eu vou trabalhar isso? Principalmente com exercícios de, por enquanto, quando o cara está iniciando, pouca carga e movimento correto. Não adianta eu colocar muita carga e movimento incorreto. Só assim, Cláudio, é lógico isso, né? Não, não é lógico. Porque a tendência é quando o cara entra na academia e coloca pouco peso, ele acha que é muito fácil. Acho que, fiz lá, não senti dor nenhuma. O bom é quando sinto dor. Não. Nem sempre quando se sente dor muscular é bom. Nem sempre. Na verdade, você precisa treinar sem sentir dor e vai te dar resultado também. Os estudos mostram isso. É a periodização que vai trabalhar. Musculatura lombar. Exercícios da lombar, da região lombar, são exercícios específicos, que não são trabalho em vários movimentos da musculação. Não adianta eu trabalhar braço, que não vai trabalhar lombar. Não adianta eu trabalhar costas em alguns movimentos acima, que não vai trabalhar lombar. Agora, movimentos de deslocamento, sim. Então, eu posso trabalhar atividades funcionais para trabalhar lombar. Exercício de mobilidade de quadril. Faz um testinho de mobilidade para ver como é que está o teu aluno. Se ele tem, né, mobilidade boa de quadril, se ele tem, como é que está, uma avaliação postural rápida. Tem uma escoliose, tem uma lordose, uma hipercifose. O que que tem esse aluno? Olhando para ele, você vê. Quem é torto, você olha para já ver. Se olhou o cara de lado, você sabe se o cara está com um desvio postural ou não. Olhou de frente para você, tem o ombro mais baixo, alimenta o ombro mais baixo, quadril desnivelado. Alguma coisa está errada aí. Né? Assim são... na verdade é simples de ver, né? Quais são os sinais que o aluno deve observar para saber quando parar e quando procurar um profissional de saúde em relação à coluna? Qualquer indicativo de qualquer atividade é dor. Fiz um movimento, houve um desconforto, nem dor é. Senti um desconforto, formigamento, uma parestesia, uma dormência na região, aumentou a circulação, deu um calorão do lado aqui. Alguma coisa errada tem. Eu fiz exercício ontem, não, tô com a dor no braço aqui, ó. Aconteceu com um aluno meu. Tá dor no braço aqui. Não é no braço, é no ombro. Irradiou e pegou o braço. Então, ele veio de X academia lá, com uma dorzinha no cotovelo. Eu tenho uma picondilite, achando que era picondilite, dor no braço, tratei, não adiantou. Avaliação postural, ombro desnivelado. Falei, provavelmente é ombro. Sem fazer exame. Vamos trabalhar aqui, vamos dar uma olhadinha, avaliação postural, desalinhamento do ombro, alonga o ombro, trabalhinho com elástico e tal. Melhorou a dor, parou a dor no braço. É que você tem conhecimento de fisioterapia também. Exatamente, mas assim, eu digo assim, é muito lógico. Você tem dor, tem uma coisa errada. O cara fala, a dor é normal. É normal para alta performance. A alta performance, jogou num dia em alta performance, você vai sentir dor. Esqueça, vai sentir dor. Vai estar com dor muscular. Mas para um aluno comum que está começando a atividade física com dor, alguma coisa errada tem. Não, tem a postural. Tem que procurar Na verdade, se você procurar um médico, né, você vai ter uma noção boa do que você pode fazer ou não. Porque o médico, o ortopedista, ele já tem esse alinhamento. Pela experiência de vida, né? O cara já pegou faculdade, tem alinhamento de ombro, alinhamento de quadril, sabe os eixos ali, tem cifose, tem lordose, né? Tem uma escoliose funcional, tem um valgo dinâmico quando o cara agacha, né? Joga as pernas para dentro, a musculatura tá fraca do adutor, o que eu vou fazer com ele? Fortaleço que região, né? Então é bem tranquilo. Certo. Clóvis, eu quero continuar agora falando contigo, eu quero voltar na questão da longevidade. Tá. Né? E vou te pedir só para você chegar um pouco mais perto do microfone ali. Né? Tá. E o que eu quero ver contigo é o seguinte: a expectativa de vida aumentou. Aumentou.
consideravelmente, diga-se de passagem, né? E a terceira idade está cada vez mais ativa, o que é ótimo, né? Só que como você vê o papel da atividade física no envelhecimento saudável? Olha, eu tenho alunos bastante nessa faixa etária, né? Tenho bastante alunos nessa faixa etária. Eu noto, eu tenho alunos meus, eu vou te falar que, olha, 25 anos. 25 anos já. Meu aluno comigo. Tem uma aluna minha que está 27 e outro aluno meu está com 25 anos comigo. Então eu acompanhei, assim, eu envelheci junto com eles, né? Fomos juntos, somos parceiros isso aí. E essa pessoa é muito ativa. É muito ativa. Ela joga beach tênis, ela faz musculação. Cara, a diferença dela, na faixa etária dela, para uma outra inativa que começou agora, é assustadora. É assustadora. A diferença de fisionomia, questão estética e questão de saúde social. Não vou citar o nome para preservar ela também, né? Não tenho autorização para citar o nome dela, senão você testaria. Mas eu vejo ela, assim, como exemplo. Uma pessoa que tem, né, 64, 65 anos, com uma disposição, assim, absurda. Mas a vida inteira se cuidando, praticando atividade esportiva. A vida inteira. A outra, que é conhecida nossa, não faz atividade, começou agora, tem 63 anos, mais nova, com uma dificuldade, com uma preguiça, com uma má vontade. Por quê? Porque não teve isso, não tem um histórico dela. São dois envelhecimentos diferentes. São dois envelhecimentos diferentes. Essa que tem 62 anos hoje, 63, ela vai recuperar esse espaço, vai demorar muito para recuperar. Vai demorar 4, 5 anos para estar próxima do nível dessa. Então você vê que a saúde tua, o envelhecimento teu, dá tempo. Tem 60 anos, dá tempo de corrigir. Mas você vai ter que pagar um preço. Não pode parar não também vai, depois de pode começar, parar. né? Exatamente. Vai pagar um preço. O grande segredo é muscular. Membro inferior. Por que motivo hoje o membro inferior que eu falo? Para subir uma escada, para tomar banho sozinho. Para ter firmeza no caminhar, né? Cara, você vai tomar banho sozinho, um idoso, onde o maior índice de fraturas que existe é no banheiro. Puxa, é verdade. Tem que ter banheiro adaptado. Tem que ter barra de banheiro. A uma certa idade, pessoal, coloque um banquinho específico pro banheiro. Sente. Como é que você lava o pé quando você é idoso? Chuveiro. Já lavou o pé? Já. Numa perna só? Sim. Tá. Fique velho, tente lavar o pé numa perna só. Na primeira levantada de perna, você cai. Tem que ter um banquinho. Tem que ter um banquinho no banheiro. O banheiro tem que ser adaptado. Para qualquer um. Para qualquer um. Eu mesmo, a gente joga beach tênis direto, eu jogo também ali com a areia, sujo o pé da areia lá. Como é que tem que fazer? Tem que segurar onde? Tem que ter uma barra, tem que ter um banquinho para colocar o pé em cima. Senta, lava o pé sentado, levanta. Então você vê como são detalhezinhos que influenciam o dia a dia. Você fala assim, mas isso é para idoso. Não, pessoal, não é para idoso, cara. E eu já caí no banheiro. Não, é liso, né? Cara, o risco, existe um risco. Não adianta. É liso, é natural, né? É natural. Então você tem que ter uma área de segurança no teu banheiro. Adaptação, barra de adaptação, um banquinho para sentar. Fundamental. Eu vou contar um caso que aconteceu na minha família, um caso triste, né? E que exemplifica exatamente o que você está falando. A maioria de nós gosta de independência, isso é natural, né? Então, quando você está no hospital, às vezes você não quer incomodar o enfermeiro, a enfermeira, e você quer ir sozinho no banheiro. Quando você deve chamar um enfermeiro para isso, porque se você está no hospital, é porque você está convalescendo, né? E o pai da minha mãe, o meu avô, que se chamava Arlindo Silveira, de Jaguariaíva, ele estava num hospital em Mafra, se não me engano, Mafra, ou União da Vitória, um dos dois municípios ali. E infelizmente ele estava sem a minha mãe tinha voltado para a cidade onde ela morava na época, né? E ela tinha vários irmãos. Um dos irmãos parece que chegou atrasado no hospital, eu não sei exatamente o que aconteceu. Ele sozinho não quis incomodar a enfermeira e foi para o banheiro. Escorregou, bateu a cabeça e morreu. Porque pode acontecer, né? Pode acontecer. Então esse é um dos problemas hoje. Foi fatal. Foi fatal. Um tombo no banheiro que foi fatal. Outro detalhe importante, vocês podem notar uma coisa. A gente, quando compra uma casa mais novo, a gente não pensa em envelhecer. Não. Então, a tua casa tem 4 degraus de escada, tem banheiro não adaptado, a porta é estreita, não passa uma cadeira de roda. Então, a partir de uma certa idade, os filhos já têm que se preocupar com essa casa adaptada. Detalhe simples, tem uma reforma, deixa a porta mais larga, que passe a cadeira de roda. Deixa a rampa de acesso.
para cadeira de roda. Então já vai adaptando a tua casa. Aconteceu comigo, com meus pais, justamente isso. Né? Banheiro, os boxes do banheiro. Não sei, cara, a gente faz o box quando mais novo com uma portinha de estreita para tomar banho e bater o cotovelo no box. Já faz um banheiro mais largo que caiba a cadeira de roda. Então já se preocupar com isso nas adaptações. Porque a gente não pensa nisso quando é mais novo. Bem pensado. A gente vai pensar mais velho, né? É natural isso. Mas já uma reforma, vai ter uma reforma de casa. Opa, já vou deixar pronto. Já vou deixar essas adaptações prontas. Casa com 2 pavimentos, hoje colocar elevador. Coloca elevador, pessoal. Antigamente era muito caro. Hoje já não tá mais. Tá acessível. Então já pensar nesses aspectos que todo mundo vai precisar. Né? Então, só para a gente confirmar isso que está sendo dito até agora, né? Quais são os principais benefícios da musculação para idosos, especialmente em termos de autonomia e prevenção de quedas? Aumento da massa magra, né? Ou preservação da massa magra, preservar músculo, que vai te dar mobilidade, né? Vai te dar mobilidade funcional. Eu tenho condições de ir até o banheiro sozinho, voltar do banheiro sozinho. Eu consigo levantar do sofá sozinho. Joia. Porque você pode ver que a dificuldade do idoso é levantar do sofá. Eu tenho X pessoa, meu aluno com 82 anos, ele chegou para mim com 80 anos. Ele não levantava sozinho do sofá. Ou levantava com as 2 mãos apoiadas e de lado, certo? Hoje, ele com 10 quilos na mão, ele faz série treinando. Autonomia total. Autonomia total. Bom, parabéns, com 82 anos. E são vários casos assim, né? São vários, 82, 78 e tal. Então, primordial aumentar a força de membro inferior, que dá deslocamento. Dá deslocamento, é primordial. E sustentabilidade. Força, sustentabilidade. O braço é importante para quê? Se minha perna tá fraca, quem vai me ajudar a suportar o peso corporal é o braço. Aprender trabalhos de equilíbrio. É importantíssimo o trabalho de equilíbrio, porque as quedas vêm pela falta de equilíbrio. A falta de equilíbrio muitas vezes vem por quê? Falta de força na perna. Somente nas rotações. O cara vai fazer a rotação, vai fazer um movimento lateral, perde o equilíbrio e cai. Então é fundamental. Pelo que você acabou de relatar com o teu aluno de 80 anos, não existe uma idade limite para iniciar as atividades numa academia, né? Não tem idade limite, viu? Hoje em dia você pode começar com 6 anos de idade, 5 anos de idade. Não tem porquê. O que vale do profissional é adaptar a carga de acordo com a idade. E para os idosos também não. Mesma coisa. Pode ter 90 anos. Esse paciente começou comigo, ele só levantava e sentava do banquinho. Tem um teste de caminhada. Você faz o cara levanta do banquinho, caminha, volta e senta de novo. E você mede o tempo. Não, o cara faz em 19 segundos, faz 20 segundos, faz 10 segundos. Daqui a pouco você começa a fazer o teste e o cara já está indo voltando, brincando. Opa, melhorou. Coloca o carga nele. Aumentou, levantou sozinho. Ah, levantou uma repetição agora com peso de 5 quilos. Agora está levantando 10 repetições com peso de 10 quilos. Você acha que está mais forte? Claro que está mais forte. Mensurar é muito bom. Mensurar é você avaliar. Mensurar tempo, mensurar carga. Né? Eu vou trabalhar, vou saber o tempo que ele executou o exercício, a carga que ele executou, número de repetições que ele fez. São coisas muito simples, muito fáceis de... Assim, é muito tranquilo dar uma aula dessa, é muito sossegado, que você vê a evolução muito rápida. A evolução muito rápida dele. Eu não sei se você nota, assim, o idoso, antigamente, ele arrastava o pezinho. Uhum. Lembra? O que você tem que fazer para ele parar de arrastar o pé? Trabalha glúteo. Já imaginou que a perda de glúteo é muito grande quando você fica mais velho? Os idosos, né? Ele fica chapadinho, perde a bundinha, né? Então, fortalecer essa musculatura. São exercícios simples, deitado na cama às vezes consegue fazer. Tá deitadinho na cama, trabalha. Quem trabalha em hospital, eu já trabalhei também, né? Fisioterapeuta, as enfermeiras são mestres nisso. São pessoas que estão muito acostumadas a lidar, né? Então já começa, o cara já não tem dificuldade de caminhar na cama, já faz exercício de mobilidade de perna, agora tem fisioterapia dentro do hospital também, já trabalha os membros inferiores, o cara já pega autonomia. Para o próprio hospital eles pegarem autonomia é ótimo, né? Então, você desenvolver autonomia dentro do leito hospitalar é ótimo, entendeu? Então eu vejo hoje a evolução muito grande dos profissionais de educação física. Muito grande, tem uma área muito ampla, importantíssima para a sociedade. Importantíssimo para a sociedade. Prevenções de patologias, né? Cardiovasculares, neuromusculares, prevenções de questões sociais, né? Uma humanidade, um povo fraco, é um povo escravo, né?
Um povo tem que ser um povo forte, um povo dinâmico, né? Nós temos que ter isso. A sociedade hoje está assim. E eu vejo uma evolução muito grande no nosso conhecimento. E está muito fácil hoje. Eu digo para você, eu vim da geração de livro. Agora tem a geração. Eu adoro livro, ainda continuo gostando muito do livro. Mas assim, eu vejo que o digital te ajuda muito, né? Hoje o Simão está treinando aqui, inteligência artificial em 2 minutos. Não que seja tão eficiente, porque você tem que citar as patologias. Tem que passar informações. Eu tenho um aluno com uma lesão de coluna, S5, L5, S1, com irradiação para a perna direita, exige um exercício de fortalecimento e alongamento. Ele vai te dar. Você abasteceu de informação, ele te dá o que você quer. Mas tem que abastecer, né? Você tem que saber o que está abastecendo. Informação. Então, o conhecimento é interessante, né? E o idoso, mesma coisa. Ó, o idoso, se você explicar para o idoso a necessidade do exercício, ele vai fazer tranquilamente. Que ele sente melhora. Mas explique para ele o que você quer. Por que ele está fazendo aquilo, né? Porque o idoso é teimoso também, não é um... O cara tem uma história de vida. Ele não vem você enganar ele fácil. Não engana, não. Só que ficam apaixonados, né, pelo movimento. O cara se apaixona pelo movimento, não abandona nunca mais. E é uma clientela, que é um mercado muito interessante, né? Que é uma clientela que pode pagar muitas vezes. Não tem quem faça para ele. É interessantíssimo. É um mercado, né, comercial muito bom. E eu gosto de lidar com idoso, eu gosto, muito legal. Idoso e adolescente, que o pessoal não gosta, eu gosto. O adolescente pelo desafio, né? Você pode desafiar ele sempre. O idoso pelo conhecimento. Deixa eu te fazer uma pergunta ainda relacionada aos idosos, eu já vou chegar nos mais jovens, né? Em relação àqueles idosos que têm medo de se machucar na academia, o que você tem para dizer a eles? É muito seguro hoje, né, pessoal? Eu posso colocar nos exercícios articulares, são exercícios não de peso livre, no início. O cara só empurra o peso e volta, é tranquilo. Então você consegue adaptar muito. Então, os desafios têm que ser, claro, mais com uma certa cautela, principalmente por relação ao equilíbrio, né? Eu não vou colocar o idoso numa cama elástica. Sim, claro. Entendeu? Mas com o tempo dá para colocar. E já coloquei. E deu certo? Eles gostaram? Deu certo, porque acontece, porque a sensação é diferente. Sensação de estabilidade. Hoje mesmo eu estava discutindo com um aluno meu que é pós-cirúrgico. E eu falei para ele andar na areia. Andar na grama, né? Ele tá com uma neuropatia irradiada, membros inferiores, em relação a uma neuropatia pós-cirúrgica. Então, para ele ter essa percepção, né? Ele tem que ter uma sensibilidade diferente, buscar ter material diferente, né? Para percepção, pisar na areia, pisar na grama, pisar na terra, sentir. Ele foi fazer fim de semana, sentiu muito bem. Ele falou, pro Zé, cara, fiquei cansado no dia seguinte. Ótimo, tem que ficar cansado, tem que sofrer um pouquinho também. A vida não é tudo fácil. Então tem que sofrer um pouquinho. Mas é o cansaço bom que a gente chama. É um cansaço bom, né? É interessante, mas pode ver que para longevidade nossa é planejamento. Cara, você tá com 50 anos, né? Não fez atividade física. Cara, se tiver 5 anos, mudou a tua vida. Clóvis, pois é, mudar a vida. Então, a vida mudou muito com a tecnologia que a gente tem hoje. Né? Então, normalmente as tecnologias de comunicação afetam muito a vida, ao contrário do que as pessoas imaginam. Eu posso falar isso como jornalista, já estudei isso durante muito tempo. Quando Gutenberg cria os tipos móveis, e os tipos móveis permitem a impressão de livros, a humanidade evoluiu tanto, né, que teve impactos até na história da religião. Se surgiu a reforma evangélica é porque as pessoas tinham a Bíblia impressa para poder estudar. Né? E, só citando um exemplo, né? Mas daí depois isso foi sendo intensificado com a passagem dos séculos e a gente chegou num nível de conectividade que é absurda. Tem criança que não sai do quarto porque pede para a mãe levar o chocolate quente na cama. Quer dizer, absurdo, né? Os dois na mesma casa, você entende? Né? Então, assim, se a gente voltar, não vamos muito longe, a gente tem praticamente a mesma idade, lá nos anos 70, quando a gente era criança, né? E a gente brincava de pega-pega, de esconde-esconde, a gente jogava bola, né? Então a gente tinha uma atividade física que era brincadeira, ou seja, a atividade física era uma atividade lúdica também, né? O jogo de queimada, que sempre foi muito divertido, Betsy, né? Vai ter ombro. Exato. E aí agora a gente está com isso aqui. Eu não acho que deva ser errado aprender a manusear ou coisa parecida, embora tenha que ter limites e controle em relação às crianças. Na minha visão, né? Tem que ter controle para a criança. Não pode acessar tudo o que quer. Agora, aí o conselho é para os pais, porque as crianças não têm autonomia, né?
Como convencer a criança a fazer exercício físico? Porque a criança tem que fazer, tem que pelo menos sair para brincar. Olha só, eu estava no clube final de semana e nós estávamos no evento, tinha bastante criança. Isso. E tinha 2 grupos distintos. Por incrível que pareça, a tua crítica veio a uma análise minha ontem. Eu estava sentado, aguardando para jogar e vendo. Tinha uma criança do meu lado, com 5 anos, com o celularzinho com o desenho. Desenho, acho que era do... desenho lá. E o outro grupo de crianças brincando, de atirar pedra e areia um no outro e tal. E daí o pai de longe lá grita, pai, de tirar pedra e tal. E os caras se divertindo, né? E o outro paradinho ali com o celular. Eu falei, qual que é mais vantagem? Sabe? Ser feliz jogando pedra e brincando ou sentado vendo o celular? A felicidade é uma questão muito relativa, né? Mas qual que é o benefício? Esses que estavam ali, é uma questão social. Respeito, eu posso tirar pedra só nas perninhas, brincando, né? Eu posso jogar bola, eu posso jogar areia, eu tô correndo, eu tô me mexendo. Esse aqui tava sozinho, isolado. Então você vê que interessante, né? Aonde que eu quero chegar? É que, cara, você tem que deixar a criança mais solta, pessoal. Não leve celular para um lugar desse. O celular é teu. Os pais hoje têm medo de mandar nos filhos. Ou é mais confortável? Cala a boca, fica aí. Mais fácil, ele não precisa perguntar, não precisa fazer nada. Eu arrumo um desenho pra ele, fica 24 horas no desenho e eu fico lá, assistindo série na televisão. Você não quer perder tempo com o teu filho. Quer educar? Perca tempo. É que nem quando eu falo, uma comparação um pouco abusiva, mas eu digo assim, o cara quer ter animal e não quer cuidar. Quer ter animal, quer ter cachorro, tenha tempo pra cuidar. Não adianta deixar preso em casa, o animal no apartamento, o bicho não sai nunca. Então não tem animal. Ficar numa prisão. Então, filho é muito mais grave, né? Tem Claro. que tomar atenção com isso. Tomar atenção, é perder tempo, né? Você tem que perder tempo com a compensação. Eu tenho um pai, é amigo meu até, o pai brincando com a criança na areia lá no clube, brinca de carrinho, brinca, sabe? Então, é perder tempo, não adianta, você tem que perder tempo. Ou nesse caso, ganhar tempo, né? Ganha tempo com o filho, né? Que dá uma saudade depois. Só chega perto do microfone. Que dá uma saudade depois, né? Dá uma saudade disso. É verdade, é verdade. Né? Desse tempo que você tem com o teu filho. Não tenha dúvida. E dá diferença, viu? É até por uma questão motora. O desenvolvimento motor se desenvolve com percepções diferentes. Eu tenho que correr, eu tenho que trabalhar na areia, eu tenho que correr, eu tenho que mergulhar, eu tenho que ir para a água. Eu tenho que ter a percepção. O desenvolvimento motor é diferente de uma criança que fica no celular para uma criança que corre. Depois você vai o pai vai colocar numa escola particular, vai colocar para jogar e reclama que o teu filho não sabe fazer nada. Você sabe que tem tantas brincadeiras que são interessantes, né? E que morreram, né? Por exemplo, pular a amarelinha. Né? Era uma atividade física. Era atividade física, coordenação motora. Exatamente. Pular corda. O carrinho de rolimã. Rolimã. Entende? Que o pessoal às vezes aproveitava a descida, né? Tinha uns que eram irresponsáveis, pegavam uma descida muito íngreme, né? Acabavam se machucando. Não, mas que era bom, né? Mas tinha também a corrida de rolimã. Então tinha alguém que dirigia o carrinho e outro que empurrava. Que era o motor, né? E eu me lembro que eu, com 12, 13 anos, brincando com os meus vizinhos, eu ajudava empurrando, né? Por incrível que pareça, eu comecei a gostar porque era uma atividade física interessante. Era, e uma sobrecarga, né? Você tinha que empurrar 30, 40 quilos ali empurrando, né? Exatamente. Então, são atividades que desenvolvem o motor. A questão social é muito importante. O esporte, ele traz uma questão social para a criança, que é respeito às regras, respeito ao adversário, precisar do teu companheiro para jogar. Precisar do teu companheiro. Eu jogo tênis também. Ontem joguei tênis, por incrível que pareça. E eu estava em 3. Eu cheguei para jogar junto com eles. Eu falei, cara, como é bom ter gente para jogar. Você tá sozinho, você não joga. Você não faz nada. Então você tem que ter amizades. Você tem que ter companheirismo. É uma necessidade social. Né? Então, todo esse processo da criança, desenvolvimento social, é isso. Precisar do companheiro, respeitar o companheiro. Eu preciso dele para jogar. Eu não posso descartar ele. Né? Que sempre tem um que é descartado, que é o pior jogador do time, geralmente. Provavelmente daqui a uns anos, aquele que estava mexendo no celular não vai poder jogar. Porque ele não tem desenvolvimento motor. Quem que é culpado? Ele? Culpado são os pais, que não querem perder tempo com ele, ou ganhar tempo, que a gente fala, né? Com ele. Né, induzir ele ao movimento. Então, eu vejo que nós temos um caminho muito longo, assim, em matéria de adaptação tecnológica. Até para nós, até a própria fisioterapia também tem muita novidade, sabe?
muita novidade. Nada substitui a mão na fisioterapia. Nada. Você pode colocar o equipamento que você quiser. Nada substitui a mão do profissional. Nada. A percepção dele tem um desenvolvimento muito interessante nas neuropatias. Neuropatia geralmente é o nervo que não manda informação para algum lugar. Ou por um trauma, ou por um acidente, ou por uma patologia específica, uma hernia de disco. E o que acontece hoje? A mão hoje se tornou o melhor elemento para as neuropatias. O cara consegue seguir o nervo, né, um exemplo femoral aqui da frente até a perna, o cara usa o nervo lombar, pega o ciático no meio do glúteo, vai até o posterior de coxa, vai até o final da panturrilha. Então, a mão nada é insubstituível. Por mais que tenha laser trabalhando em cima do nervo, trabalhando infravermelho em cima do nervo, nada substitui a mão. Ontem tinha um artigo disso que eu estudei, estava estudando sobre neuropatia, exatamente isso. Nada substitui. Um cara com o polegar, ele consegue seguir o nervo até a ponta, estimula ele mais do que o laser. Só para você ter uma noção. Você vê como é que a tecnologia vem até um ponto. Num certo ponto, nada supera. Não tem. Como a própria inteligência artificial. Quem que abasteceu ela? Um ser humano. É lógico. Com o conhecimento veio de algum lugar. É porque a inteligência artificial, né, tem um neurocientista brasileiro que trabalhou nos Estados Unidos durante muitos anos e tem dado uma série de entrevistas sobre esse assunto, né? E ele diz que a inteligência artificial ela não cria nada novo, ela olha para o passado, porque ela só pode, é um algoritmo, né? Só pode construir algo que tenha recebido. Que tenha recebido. Né? Caso contrário, é impossível. Né? Tanto que isso rendeu um processo, né? Um processo por direitos autorais. Tem um escritor, ele entrou de brincadeira para saber se a inteligência artificial poderia produzir uma nova obra a partir da obra dele. E a inteligência artificial fez isso. Fez isso. E daí, não, só tem um jeito da inteligência artificial ter feito isso. Alguém alimentou a minha obra no sistema. Então, nesse caso, não me resta outra alternativa a não ser processar a inteligência artificial, os donos, né, por plágio. Que nesse caso é completamente natural, né? Viável. Entendeu? Então, não tem cabimento. Então, a inteligência ela vai capturar o conhecimento existente. Né? Nada novo. E dentro dessa filosofia que você acaba de citar, os cientistas na área de educação física, eles estão sempre tentando descobrir novas metodologias para tornar o exercício mais saudável e contínuo, né? Para que as pessoas tenham condições de ter qualidade de vida, que tudo se resume nisso no final das contas, né, Clóvis? É isso, né? É qualidade de vida. Qualidade de vida é essencial. Por isso que eu falo que o lazer entra dentro daqueles 4 princípios da longevidade que eu cito, né? Que é os indicadores, que são os exames, né? A musculação e exercício resistido, os cardiovasculares são aumentar o VO2 e o lazer. O lazer ele entra em qualidade de vida. Não adianta eu ter meu corpo tudo em ordem se a minha cabeça não tá boa. Não adianta eu ter uma depressão, tá o corpo tudo em ordem e ter uma depressão. E muitas vezes o esporte ele vem nesse lazer, que é a questão social. Por que o beach tênis é um sucesso? Um dos motivos do beach tênis é um sucesso. Que é um esporte família. Joga o pai com o filho, joga o pai com a filha, idades diferentes, padrões diferentes. Eu sou mais forte que você no saque, você é melhor na bola curta, você é melhor na bola longa, eu consigo jogar com mais elementos. É um sucesso social. Sucesso social beach tênis, como foi o CrossFit também, muito tempo. O CrossFit foi. Depois ele fugiu um pouquinho e foi para alta performance. Mas ele permaneceu muito tempo social também. Ainda é, né? Mas foi muito forte socialmente. O beach tênis é assim. Futebol. Se reúne para jogar futebol e depois vão ficar conversando, batendo papo. Sozinho, só os homens lá. Não tem mulher, não tem nada, só os homens. Então, questão social. Então eu vejo isso, que o esporte tem essa função. O lazer vem dentro disso. O esporte traz isso. Tá? A academia vira um lazer também. Hoje mesmo, conversando agora de manhã com uma aluna minha, ela falou, Clóvis, o meu lazer é vir para cá. Você vê. Não é um sucesso uma atividade dessa? Porque o teu lazer recompensador, né, Clóvis? Compensador. No mesmo caso, ontem eu treinei, era 6h30 da manhã. Domingo, 6h30 da manhã, eu fui treinar. Eu na academia eu treinei. Eu sinto prazer treinar. Tem 6h30 às 8h, vai passear com o teu cachorro, vai jogar o dia inteiro, vai jogar tênis. Então o esporte traz isso, né? Então eu noto que a atividade física ela tem essa função muito, muito, muito social. E dentro dos parâmetros, se você tem esses 4 itens aqui, eu tenho os bons indicadores, faço o exame 2 vezes por ano.
Eu faço exercício resistido 2 vezes por semana. Eu faço cardiovascular 2 vezes por semana. Eu tenho um lazer esportivo, jogar tênis, jogar beach tênis, jogar futebol, eu vou nadar, eu vou jogar golfe, que eu acho que é uma atividade interessante também, né? Golfe, né? Ou qualquer esporte mais... fazer uma caminhada, tá? Esse lazer. A tua cabeça muda, a tua vida muda. Você tem um hábito de vida saudável, qualidade de vida, né? Então, essa linha tênue entre você ser sedentário e usar o lazer como uma função de qualidade de vida. A gente está chegando ao fim do programa, mas eu queria passar por um aspecto e depois ir para outros, que eu acho que é fundamental. Lá no começo da nossa conversa, você falou sobre a questão da hidratação. A gente está no verão agora, né? Você falou também no consumo de proteína. E eu me preocupo também com outros elementos que são fundamentais para a saúde, né, como ferro, potássio, enfim. E às vezes isso é barato, sabe? Por exemplo, eu me lembro do Guga comendo banana no intervalo ali dos jogos de tênis, tal, por causa do potássio. Por causa do potássio. Ferro você tem nas folhas verdes, como couve, né, que é uma delícia a couve. Quem é que não gosta de couve? Fígado, bife de fígado. Também, né? Bife de fígado tem gente que não gosta, mas eu curto, né? Mas quando a gente fala assim dessa alimentação, é fundamental prestar atenção na hidratação e no consumo de frutas, além da proteína? Cara, eu acho que a hidratação é o principal. Hidratação é o principal da tua vida. Para preservar a tua saúde renal. Quando eu falo de hidratação, eu falo de água. Não é suco, não é água de coco, não é nada, é água. Tome água. Isso. Tomou água. Existem algumas teorias do bicarbonato de sódio junto, já tem algumas teorias do sal marinho junto com a água. Aí são uma discussão um pouco mais fora da nossa. Mas tomando água já é o suficiente. Quanto de água eu vou tomar? Isso, eu ia perguntar. Quanto de água nós vamos tomar? De acordo com o peso corporal. Então você vai pegar o teu peso corporal, no meu caso dá 25 ml, daria 2,5 litros. Então vamos contar o seguinte, uma pessoa de 70 quilos, de 1,5 litro a 2 litros de água é suficiente. Uma pessoa de 80 quilos, 2 litros de água. Mais que 80 quilos, 2,5 litros de água. Mais que 100 quilos, 3 litros de água. Então é essa a média. 1,5, 2, 2,5, 3. Tá na dúvida, 2 litros de água já é suficiente. Tá na dúvida, coloca 2 litros de água. Tem os parâmetros normais que você multiplica, mas cada caso é um caso, depende da gordura corporal também, depende da massa magra, daí fica uma conta muito mais complexa em cima disso. Então, resumindo assim, para ser um conhecimento mais popular, 2 litros de água por dia já é suficiente. Em média. Você é muito mais pesado, tem que tomar. Você é mais leve, menos. Uma boa filosofia de água é pela manhã. Acordou, 2 copinhos de água pela manhã. 400 ml de água pela manhã. 2 copinhos de água. Meia hora, vai lá, toma água, vai fazer xixizinho, vai lá e tal, se arruma, vai tomar café. Depois de tomar água. Pelo menos 15, 20 minutos. Teve uma absorção já, é interessante para o intestino, é interessante para a hidratação. Tomei 400 ml de água. Tomei café. 10 horas, mais 2 copinhos de água, dá 800 ml de água já. Almocei à tarde, mais 2 copinhos de água. Já deu mais 400, 1.200. Tomei mais 2 copos de água à noite, mais 600. Ainda dormi fechou 2 litros. Bacana. Então é muito tranquilo. O de manhã já resolve 10 problemas. 10 problemas estão resolvidos pela manhã. Tome água pela manhã. Acordou, toma água. Não precisa tomar 2 litros de água pela manhã, vai tomar 2 copinhos de água pela manhã. É suficiente. Já dá resultado. Isso faz um benefício muito grande. Em relação à proteína, o que eu falei para vocês, a cada refeição aí 20, 25 gramas de proteína. Você pode tomar 2 bifes a 50 gramas de proteína. Então, a absorção de 30 gramas a 50 é suficiente de proteína por refeição. Certo. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre aquelas pessoas que vivem adiando a atividade física, né? E normalmente dizem que isso é por falta de tempo, ou até por falta de motivação, né? Que recado você dá para elas? Cedo ou tarde você tem que fazer. Ou você vai ser meu aluno na academia ou vai ser na fisioterapia. Escolha. Boa. Escolha. Qual que você quer? Ou é por prazer ou é por dor. Um dos dois, né? Um dos dois você vai ser meu cliente. Eu dou exemplo brincando, mas é verdade. Quanto mais cedo, você vai mais preservar a tua saúde. Vai ter menos dor, né? Então, mais tarde... O conselho que eu dou, cara, comece o mais cedo possível. Coloque como prioridade na tua vida. Prioridade minha, o que é? Eu vou trabalhar, eu vou cuidar da minha família e eu vou me cuidar.
O homem é muito preguiçoso para você cuidar. Isso é verdade. O homem vai menos no médico. O homem sacrifica a saúde dele pela esposa e pelo filho. Ele sacrifica, se precisar, ele vai fazer o que for possível para salvar. Quando eu falo homem alfa, né? Homem alfa, o homem mais tradicional, né? Então, o homem que ele vai sacrificar a vida dele por tudo. Então, ele tem que aprender a cuidar dele para poder ter tempo para cuidar dos filhos. Quantas pessoas se conhecem que teve uma vida de sucesso, morre com 50 anos e a família fica bem financeiramente, só que sem o pai? É triste, né? Porque sempre vai fazer falta, né? Vai fazer falta. E, por fim, para a gente fechar, você tem 40 anos de dedicação à atividade física, sua academia tem aproximadamente isso também. Eu gostaria que você dissesse qual que é o diferencial da Academia Power em relação às outras para que você tenha obtido tanto sucesso dentro desse empreendimento. Eu acho que é amor. Amor no que você faz. Eu estudo 24 horas. Se você falar para mim, Clóvis, tem uma enzima nova que vai dar... Aconteceu agora também, na sexta-feira. Na sexta-feira eu faço aula online lá de uma pós-graduação, que eu iniciei assim, uma pós-graduação em coluna vertebral online. E o cara falou bem, puta, Clóvis, está saindo um medicamento novo agora, que vai ter uma enzima que vai restabelecer a função da neural, que vai beneficiar muito pessoas que tiveram um paciente de acidente, tal. Teve essa reportagem um mês atrás aí e tal, e ele falou, vai ser lançado no mercado o medicamento. Agora, que é uma novidade, para paraplegia, para neuropatias, então bem interessante. E fui atrás dessa informação. Já peguei final de semana, já peguei 4, 5 matérias, já li 2 artigos científicos. Interessantíssimo. Então, essas novidades que vêm do mercado, você tem que estar atento. E está muito fácil hoje, pessoal. É muito fácil hoje a informação. Você entra naquele Google acadêmico, digita lá, um exemplo, hipertrofia muscular. Tem todos os artigos científicos que você tem. Eu gosto muito de artigo científico. Porque o blogueiro, na internet, ele pega a informação pela metade. Muito rápida a informação. Ele não se aprofunda na informação. Então você tem que pegar o que o blogueirinho fala e vai ler, para ver o que é real que ele falou. Que às vezes a interpretação dele é errada, como já aconteceu. O cara lê só o parágrafo da matéria, lança, e depois você vai ler inteira a matéria, não é bem aquilo que era, né? Aquelas propagandas enganosas ali. Então eu vejo que o estudo é fenomenal. O sucesso nosso é querer estudar. Gostar de estudar, ver coisa diferente. Nós em Ponta Grossa implantamos avaliação, um rapaz do Banco do Brasil na época, implantamos uma avaliação cardíaca. Isso faz 25 anos atrás, inventamos um relógio com célula, colocava no peito dos atletas nossos, já buscava isso. Hoje tem relógio na mão. É verdade. Você acredita assim? Então descobrir, tentar ir atrás do novo, né? Tentar ver as novidades, assim. Porque tá muito fácil. O conhecimento hoje está muito mais fácil. Muito rápido. Clóvis Coradassi, profissional de educação física, fisioterapeuta, muito obrigado pela sua obrigado presença você hoje também pela nossa conversa aí de anos já, né? No caminho, nós dois, eu também. Parabéns pela vinda Castro aí, fazendo as matérias para nós, é interessante. É conhecimento, né? Essa cultura que vem... Assim, eu sou muito ruim, né? Eu falei para você, eu não sou um cara de falar muito, nem falar não gosto muito assim de me expor muito assim nisso aí, gosto mais do conhecimento, mais de estudo, mas é importante pra gente também mostrar pro povo que a gente gosta de estudar, né? A gente gosta da bagunça, da informação, a informação é fundamental. Novamente, muito obrigado. Um abraço. Nós vamos encerrando o podcast Assim Falou nesse episódio por aqui. Voltamos na próxima semana. Um grande abraço e, por favor, é bem simples. Dê um like no vídeo e se inscreva no canal. Vai ajudar muito a gente a continuar trazendo boas entrevistas para você. Um grande abraço.